Bom, vamos então começar. Esse material é o material que eu tomei como base do professor Demóstenes, que é especialista nessa área. Mas eu fiz algumas modificações, fiz uma adaptação necessárias, né? Fiz alguma complementação, mas o material é um material bem interessante e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, qual a escrita e a pronúncia correta do nome de Jesus em aramaico, hebraico e em cada idioma? É o nosso tema aí dessa noite. Estudarmos aí o nome de Jesus. Bom, o novo dicionário Oreg da língua portuguesa faz aqui uma significação da expressão nome. Então, para o dicionário, um nome é uma forma de designar ou identificar, nomear alguém, animal ou coisa. E o nome também é um título que a pessoa tem por direito. Interessante quando eu li essa definição, ele fazendo essa abordagem, que nome também é um título. Isso é bem a propósito para aquilo que nós pretendemos passar para vocês hoje, não é? E segundo a palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, o próprio Senhor Jesus tem mais de um nome, ou seria mais de um título. Porque o texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será, contem, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, esse texto coloca diversos títulos para o Senhor Jesus. Vários títulos, e esses títulos vão aí aparecer, né, ao longo das Sagradas Escrituras, tanto nas ações do Senhor Jesus Cristo, como algumas vezes também vai aparecer de uma forma bem explícita, né? Bom, nós vamos observar agora, nessa próxima sessão, que os próprios israelitas eles tinham formas diferentes para poder se referir ao nome Jesus. No hebraico, pode ser Yehoshua ou Yoshua. Yeshua. Nós vamos ver isso aqui, tá? É o que nós vamos observar. Então, por exemplo, os israelitas do tempo de Josué e Moisés falavam e escreviam Yehoshua. Tá? Então, você vai conferir lá em Josué, capítulo 1, versículo 1. Você pode ver na Bíblia Hebraica de Cadência, em qualquer Bíblia hebraica, a poliglota, né? Porque você tem lá o hebraico, o grego, tem o português e o inglês. Essa é interessante porque você tem as Bíblias em colunas, algumas Bíblias ocidentais, como algumas línguas ocidentais colocadas o português e o inglês. Então, é bem interessante, né? Você pode adquirir aí pela Vida Nova Sociedade Bíblica do Brasil, 2003. Então, o tempo de Josué, Moisés e Yehoshua. Bom, no tempo de Esdras e Neemias, já é uma outra época, esse mesmo nome era escrito um pouquinho diferente. É Yeshua. Tá? Então, aqui você vai notar, aqui na primeira parte, aqui, você tem um re aqui, tá vendo? Um re. Aqui um re, né? E essa letrinha aqui, esse vavo aqui, com esse pontinho, ele corresponde ao nosso O. Aqui ele não aparece. Você não tem essas letras aqui. Então, você tem Yeshua. Né? Então, são duas formas. Yehoshua e Yeshua. Quer dizer, mesmo no hebraico, a gente vai observar que tem uma variação na forma de escrever e na forma de pronunciar o nome. Bom, então, você vai conferir isso aqui lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 17, e também em outros textos. Simples, né? Não tem muita dificuldade. Já os efraimitas, no livro de Juízes, eles diriam Yehoshua, sem o som do x, o nosso x aqui, né, que é o som do shin. Tá? E nós vamos ver aqui em Juízes 15, versículos 5 e 6. E isso é muito fácil a gente entender. Por quê? Por causa de uma situação que aconteceu naquela época, nós vamos ver aqui, eles estavam com um problema aí de rivalidade, né, entre as tribos, e o texto diz assim: porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim.
os gileaditas, de Gileade. De sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? Se respondia, não, os efraimitas, se respondia não, então, desculpe, aqui é a continuidade do texto, né? Então lhe tornavam, dize, pois, Shibolete, aí tinha que pronunciar aquele CH ou o SH, não é? Diga então Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, porque eles não conseguiam fazer som, né? O X, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Então vejam, irmãos, os efraimitas, eles tinham uma dificuldade de pronunciar o X, o SH ou o CH. Então, para eles seria muito difícil dizer Yehoshua. Possivelmente eles iriam dizer Yehoshua ou Yeshua. Isso aí já seria uma outra forma também de pronunciar de uma maneira diferente. Certo? Então, você vai observar isso aí lá em Juízes, no capítulo 12, no versículos 5 e 6. Tá bom? Então, os judeus, na tradução feita do hebraico para o grego, aí mais ou menos em torno do ano 250, por aí, entre o ano 200 e o ano 300 a.C., ficou conhecida como Septuaginta, essa versão. Essa versão foi feita em Alexandria, e esses judeus viviam lá, eram judeus que conheciam bem o hebraico, mas que falavam o grego. O seu dia a dia era o grego. E eles queriam, então, traduzir o Antigo Testamento do hebraico, do aramaico, para o grego, que era a língua que se falava ali em Alexandria. Até porque muitos judeus estavam nascendo ali, né, uma nova geração e tudo mais. E eles não queriam entregar a palavra de Deus para as pessoas no vernáculo, na língua que era falada ali. Bom, que essa língua ficou conhecida como grego da Koiné. Ele foi falado mais ou menos do ano 300 a.C. até o ano 300 depois de Cristo, né? Vai de Alexandre até a era constantiniana, até Constantino. Essa versão também ficou conhecida como a versão dos 70. Né? E assim, é notório quando a gente observa como eles traduziram. Né? Eu tenho aqui, na minha biblioteca, eu tenho duas versões da Septuaginta. Eu tenho uma em colunas e tenho uma que é o texto grego puro, né? Eu tenho duas. Mas tem também no iPad aí diversas edições, né, que a gente poderia usar. Eu examinei todas elas e a gente observa que, de fato, é isso mesmo. Né? Então, eles escreveram o nome de Josué nessas versões da Septuaginta como Jesus. Tá? Jesus é a forma grega e vai dar Jesus. Então, Josué, em grego, é Jesus, que é o mesmo nome de Jesus. Jesus, transliterado aqui para o português. Notem que no grego, o sigma, ele sempre tem um som muito forte. A gente pronuncia como se fossem dois S's. Né? Jesus, é bem forte. Sempre o sigma é muito forte. Então, você vai encontrar isso também na Bíblia poliglota, né? Quem puder, adquira, porque é muito importante, aquele que não tem o domínio, né, das línguas originais. Então, a Septuaginta ela também é reconhecida pela Enciclopédia Judaica como uma tradução feita pelos judeus de fala grega por volta do século II a.C. e que foi amplamente usada pelos cristãos depois. Se você pegar uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo, você vai notar o seguinte, que quando os apóstolos vão fazer alguma referência ao Antigo Testamento, normalmente eles não usam o texto massorético. Normalmente eles usam a Septuaginta, que é essa versão dos 70. Existem algumas explicações para isso. Por exemplo, alguns dizem que a Septuaginta foi traduzida de um hebraico, digamos assim, mais perto do original, de um hebraico que seria mais puro, né? Que não teria sido muito maculado aí depois por cópias e cópias. Então, alguns dizem isso. E que a Septuaginta, então, teria preservado um hebraico muito bom, muito interessante, e por isso os apóstolos, então, citavam bastante aí da Septuaginta.
né? Então, essa é uma vertente. Existe uma outra vertente que diz o seguinte, que os apóstolos citam da Septuaginta, porque na tradução, essa tradução acabou favorecendo alguma interpretação do Messiato de Jesus Cristo. Ou seja, as expressões agora elas ficaram mais próximas daquilo que representa o ministério de Jesus Cristo. Então, essa seria também uma outra vertente, não é? Mas o fato é que a Septuaginta foi muito utilizada pelos apóstolos. E quando você vai na Septuaginta, o nome Yeshua ou Yehoshua, ele é transliterado lá como Jesus. Jesus no grego, né? Uma outra obra também é a obra de Flávio José, eu tenho ela aqui, eu comprei essa obra completa. Aliás, eu nem comprei aqui no Brasil, eu comprei lá em Jerusalém mesmo, há vários anos. E essa obra é uma obra reconhecida, é uma obra autêntica. Flávio Joséfo viveu entre o ano 38 até o ano 100 depois de Cristo. E a sua obra é considerada, é vista, né, como uma obra autêntica. E nós vamos observar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, que eu coloquei para vocês aí um exemplo, daqui a pouco a gente vai ver, que Joséfo, ele também vai transliterar o nome de Josué, né, o nome de Jesus, ele vai usar, e vai escrever Jesus, que em português vai dar Jesus. Um outro fato que eu acho assim também de suprema importância, eu tenho aqui diante de mim esse livro, esse aqui é o Corão, não o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, né, que eu tenho aqui, fica no lugar de destaque, onde ficam as minhas Bíblias, com muito respeito, é claro, né? A gente deve considerar, sempre ter respeito por aquilo que as pessoas consideram como sagrado, e os islâmicos no Corão, em árabe, que é uma língua irmã do aramaico, escrevem o nome de Jesus, traduzido aqui do Yeshua, Yehoshua ou Yeshua, isso aqui também não aparece, mas é uma suposição. E nós vamos ver que o Centro Islâmico aqui no Brasil transliterou como essas palavras como Jesus. E não consideraram isso como de nenhuma forma como uma espécie de adulteração do nome, de forma alguma. Eles teriam até autoridade para dizer isso pelo fato de eles terem o conhecimento dessa língua semítica, mas eles não fizeram isso. E eu peguei aqui, coloquei aqui alguns exemplos, certo? Esse exemplo aqui está aí na surata, na segunda surata, na página 87, está aqui na minha Bíblia, está tudo marcadinho aqui, né? A segunda surata, 87. Aí eu citei para vocês aqui, o que vocês vão ler no texto é a mesma coisa que eu vou ler aqui no livro, né? Está escrito assim: concedemos o livro a Moisés e depois dele enviamos muitos mensageiros e concedemos a Jesus, filho de Maria, olha como é que está traduzido aí para o português, as evidências e o fortalecemos com o espírito da santidade. Cada vez que vos era apresentado um mensageiro contrário aos vossos interesses, vós vos ensoberbecieis, desmentíeis uns e assassináveis outros. Continua lá o texto, né? Bom, eu tirei esses textos aqui, não tirei todos para não ficar muito cansativo, mas aí você vai para a segunda aqui, que é aqui a página 253. Página não, desculpe, né? É a segunda surata lá é uma espécie de versículo, 253, está escrito assim: e quando os anjos disseram, ó Maria, Alá te anuncia o seu verbo, cujo nome será o Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os próximos de Alá. Na próxima agora, eu vou fazer mais duas citações aqui da surata 3, né? Aí você vai pegar do 45 até o 55. Eu cito o 45 e o 55. Aí eu paro aí para não ficar muito cansativo. Muita citação.
e concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências e o fortalecemos com o espírito de santidade. E, finalmente, e quando Alá disse, ó Jesus, por certo que porei termo à tua estada na terra, ascender-te-ei até mim e salvar-te-ei dos incrédulos, fazendo prevalecer sobre eles os teus prosélitos, até o dia da ressurreição. Então a mim será o vosso retorno, e julgarei as questões pelas quais divergeis. Então notem que aqui também, né, eu copiei o texto aqui direitinho, está lá Jesus. Então eles transliteraram lá como Jesus. Então para eles, que são de língua semítica, não teve problema nenhum de transliterar para o português como Jesus. Então, assim, as exigências, eu coloquei aqui em vermelho de onde eu tirei, né? Não continuei o restante para não ficar muita citação. Mas, assim, se você olhar aqui no índice, tudo direitinho, você vai observar, tanto aqui quanto em José, tanto se refere a Jesus Cristo como a outro Jesus também, sempre escrito dessa mesma forma, né? O que não há problema nenhum. Né? Que vai transliterar do grego, como nós temos aqui, né? Jesus. Certo? Então, é assim que aparece no grego, Jesus, e foi, então, traduzido para o português como Jesus. Tá? Esse texto aqui eu tirei especificamente de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Por que de Mateus 9, versículo 9? Porque a língua grega é uma língua declinada. Então, eu tirei do nominativo. O nominativo é o que rege o sujeito. Então, por isso que eu peguei aqui de Mateus 9, 9. Se você pegar, por exemplo, o acusativo, já vai dar uma variação na palavra. Porque no grego, as palavras são flexionadas de acordo com o caso. Então, o caso nominativo, genitivo, acusativo, o dativo, o vocativo, enfim. Então, eu peguei do nominativo porque o nominativo como ele rege o sujeito, então o nome da pessoa vai ficar sem alteração. Então, isso, tá? Então, eu peguei aí o nome de Jesus, de Mateus capítulo 9, versículo 9, para ficar bem claro, né, do nominativo, que é assim mesmo que se escreve no nominativo, ou seja, o nome da palavra de Jesus é Jesus, no grego, no vem para o português, vai dar Jesus. Né? A gente vai observar que os gregos também tinham dificuldade. Eles não pronunciavam o J, né? Assim como acontece na língua hispânica também. Né? E aqui para a língua portuguesa acabou vendo esse som de J aí na frente. Isso aí é muito compreensível por causa dessa questão de articulação das palavras. Né? Por exemplo, os americanos e os ingleses, eles têm uma forma de pronunciar o TH, né? A palavra terra, earth, eles têm uma forma de soprar, de colocar esse TH, a língua fica entre os dentes, dá uma sopradinha, que é muito difícil para quem não tem treinamento de pronunciar. Assim como também os americanos têm muita dificuldade de dizer a palavra minhoca. E eu já fiz essa experiência com alguns americanos. Alguns até conseguem, né? Mas é um pouco difícil. Normalmente eles falam minhoca. Eles não conseguem falar como nós, minhoca. Eles têm essa dificuldade, né? Então, essa coisa de você exigir que uma pessoa de um idioma pronuncie exatamente uma palavra como é num outro idioma, isso aí é algo que vai contra o senso comum das coisas. Né? Agora, voltando aqui para Flávio José, um escritor judeu, Flávio José viveu aí mais ou menos na época da queda de Jerusalém, ali no ano 70. Então, ele produziu as suas obras, elas estão todas aqui nesse material, né? Na obra Antiguidade dos Judeus, ou Antiguidades Judaicas, por volta do ano 94 d.C. E ele também usou a forma grega Jesus, que vai ser traduzido ali, esse material que eu comprei lá em Jerusalém, ele está escrito em inglês, ele foi traduzido para o inglês, e aqui o nome aparece como Jesus, como se diz em inglês Jesus, mas se escreve da mesma forma. Né? Então ele traduziu aqui Jesus, de Jesus ele traduziu para Jesus, Jesus. Ele cita várias vezes se referindo a Jesus e se referindo também a outras pessoas. Né? Aqui você tem as referências, né? Eu dei uma passeada por essas referências aqui, para dar assim, uma confirmada, de fato você não tem aí
o que contestar, né? Jerônimo escreveu a Vulgata Latina. Jerônimo viveu aí na época do Papa Dámaso, que pediu que fosse feita uma versão autorizada, mandou que ele reunisse as versões latinas que existiam naquela época, fragmentadas e tal, no século V, VI, por aí, e pegar essas versões fragmentadas, então, e ajuntar e traduzir, revisar. E ele levou alguns anos fazendo isso, né? Ele traduziu o Novo Testamento para o grego e o Antigo Testamento o Novo Testamento do grego para o latim e o Antigo Testamento hebraico e aramaico ele traduziu também para o latim. Ficou conhecido como Vulgata Latina. E recebeu esse nome Vulgata porque o Papa Dámaso queria que ele fizesse uma versão que pudesse ser compreendida pelas pessoas de fala latina, que é uma coisa bem interessante, né? Colocar aí a Bíblia na mão das pessoas que pudessem ler o latim naquela época, né? E ele fez isso. E nós vamos observar que ele vai pegar esse nome aqui, Josué, e ele vai transliterar o nome lá do hebraico, né? Por exemplo, Yehoshua, ele translitera como Jesus. Tá? Jesus. É muito interessante isso, a gente observar isso, né? Tanto Yehoshua quanto Yeshua, ele vai traduzir para o latim como Jesus. Ele entendeu isso, ele era um perito, ele conhecia a língua, né? Jerônimo, segundo alguns dizem, ele aprendeu o hebraico e o aramaico na casa do patriarca de Jerusalém, né? E ficou alguns anos lá para poder aprender e trabalhar o hebraico, né? E ele fez isso muito bem, porque o grego ele já conhecia, né? Ficou lá na casa de Gregório de Nazianzo, ou Gregório Nazianzeno. Então, vejam, em latim, na Vulgata, o nome hebraico ficou Jesus, e quando veio para o português ficou como Jesus. E os judeus, inclusive, eles reconhecem como sendo fiel ao original essa versão. Ok? Vulgata Latina, aí ela é muito cara, para você comprar em papel é muito cara, né? Deve estar custando aí uns 350, 400 reais uma Bíblia da Vulgata, mas você tem aí para computador, você consegue tranquilamente, né? Bom, em português e inglês se escreve a mesma coisa, da mesma forma, né? Em português a gente escreve assim, dessa maneira, e de Jesus, e em inglês se escreve dessa mesma forma e se pronuncia Jesus. Mas a forma da escrita é da mesma forma, né? É igual. E a enciclopédia judaica também registra para o hebraico Yehoshua, faz a transliteração para o português também como Jesus ou para o inglês Jesus. Tá? Isso é bem notório, porque são os próprios judeus que fazem isso. Então, você tem aí no verbete Jesus da enciclopédia judaica. Portanto, os escritores da Bíblia pronunciavam e escreviam o nome de Jesus de formas diferentes. Então, a gente observou logo no início que tanto eles pronunciavam Yehoshua, dependendo da época, como Yeshua, né? Dependendo da época. E todos os tradutores, antes e depois de Cristo, transliteraram o nome de Jesus de várias formas. Nós temos no grego Jesus, no latim nós temos Jesus, em português Jesus, em inglês Jesus, e vai por aí, né? Então, inclusive, os próprios judeus fizeram a mesma coisa. Então, não é necessário, não é uma coisa obrigatória que a gente pronuncie da forma hebraica ou da forma aramaica algo assim imposto arbitrariamente para se referir a Jesus. Não, você tem que pronunciar Jesus dessa forma. Isso aí, na verdade, é um absurdo, não é? Isso não tem lógica. Isso não expressa o caráter de Deus, não é? Imagina Deus agora exigir de uma pessoa até que tem uma determinada falha na sua maneira de falar, que tem dificuldade de articular uma língua estrangeira, e a pessoa ser obrigada a falar aquilo, porque senão Deus não vai ouvi-la. Isso aí até expressa mal o caráter de Deus, né? Então, a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. O que isso quer dizer? O nome de Deus expressa o seu caráter de sublimidade, de grandeza, de eternidade.
de santidade, da maior pureza. Então, mesmo nas nossas pregações, nas nossas prédicas, mesmo nas nossas exposições, a gente deve evitar de ficar falando esse nome, porque ele é muito sagrado, nós somos pecadores. Mas o nome do Senhor expressa o que ele é a sua pessoa, a sua personalidade, o seu caráter. É por isso que nós não devemos colocar ele constantemente na boca de pecadores. A gente não deve ficar repetindo desnecessariamente esse nome. Por quê? Porque esse nome representa uma pessoa. Então, quando eu oro para o Senhor, quando eu falo com o Senhor, quando eu busco o Senhor, buscando até soluções para os meus problemas, ou buscando maior nível de santidade, ou pedindo o poder do Espírito Santo, eu estou pedindo não para uma coisa abstrata, como sendo o seu nome, mas a ele que é representado pelo seu nome. Então, a gente não deve confundir as coisas, porque isso aí acaba caindo no contrassenso, não é? Uma outra questão também que eu gostaria de abordar com vocês foi quando Moisés recebeu a incumbência para tirar o povo do Egito. Ele disse: Senhor, sou a autoridade de quem? Quando o povo me perguntar, quem é que está te mandando? Não é? Sou a autoridade de quem você está aqui? Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar para essas pessoas? Aí Deus diz para ele assim: eu sou o que sou. Então você tem aqui o tetragrama, né? Porque aqui você não tinha vogais, né? Eu particularmente não sei exatamente como se pronuncia essas palavras. Pelo menos eu não sei no original. Seria mais ou menos assim: pode ser de uma outra forma. Mas essas palavras aqui, como elas estão escritas aqui, tem a ver com o verbo ser. Quando Deus diz para Moisés: eu sou, me enviou a vós outros, esse eu sou, ele soa mais como um título do que como um nome propriamente dito. Eu, particularmente, isso sou eu que estou falando, né? Eu entendo que é uma forma de Deus se apresentar para pessoas humanas, para nós que somos pecadores. Mas não que seja propriamente o nome dele como é conhecido no céu. Isso é a maneira como eu penso. Então, eu estava dizendo para Moisés: Moisés, você vai dizer para o povo que foi o Eterno que mandou você lá. O Eterno. Aquele que tem vivência perene. Aquele que não é limitado pelo passado. Aquele que não tem princípio e nem tem fim. Aquele cujo tempo não arbitra sobre ele. Eu simplesmente sou autoexistente. Então, foi assim que ele se apresentou para Moisés. E ele disse que dessa forma ele seria conhecido e seria chamado. Então, ele disse assim: este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Então, enquanto nós vivemos aqui nesse planeta, nessa terra, de geração em geração, nós vamos nos lembrar que Deus se apresentou para Moisés dessa forma e assim que ele quer ser conhecido. Mas isso não quer dizer, pelo menos eu entendo assim, que este seja um nome como o Senhor é conhecido, por exemplo, pelos anjos. É uma maneira como eu entendo, mas uma forma como ele se apresentou para Moisés, um pecador. Isso é uma questão, já entramos aí no terreno filosófico e tudo mais, é uma opinião pessoal, mas eu acredito que a gente não deve, portanto, se prender a articular o nome do Senhor de uma determinada forma, dentro de um formato que só assim que ele vai ser aceito. Eu, de forma alguma, acredito nisso. Não vejo base bíblica para isso. E por quê? Porque nós vamos encontrar alguns textos na Bíblia em que o Senhor mostra que isso não é importante, como acontece aqui em Gênesis 32, versos 28 e 29. Então disse: já não te chamarás Jacó. Vocês estão lembrados da luta de Jacó, lá no Val de Jaboque. Depois Jacó passa toda a sua experiência, 20 anos, ele aprendeu, ele sofreu. Do jeito que ele enganou as pessoas, ele também foi enganado. Agora ele estava convertido, ele luta com Deus, Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel, de usurpador para aquele que luta com Deus e prevalece. Não é? E o texto está aí. Então diz: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Eu abençoo ali.
Quer dizer, para Deus não foi nem importante que Jacó soubesse o seu nome. O que foi importante em tudo isso? O importante foi o relacionamento que eles tiveram ali. O importante foi o encontro. O importante foi o arrependimento. Foi o prevalecer da bênção de Deus, com toda humildade, uma vez que agora ele reconhece que é um pecador, mas não um pecador empedernido, mas um pecador penitente. Isso é que foi importante para Deus. Jacó, não tem necessidade de você saber o meu nome. Você sabe quem eu sou. Eu sou o seu Deus, isso é importante. E um outro texto também, aquele texto quando os pais de Sansão receberam a visita do anjo do Senhor e eles ficaram impressionados. Manoá chamava-se o homem, né? Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Por que perguntas? Inclusive, esse nome maravilhoso aparece lá no texto de Isaías, como nós mostramos logo no início. Então, não é importante. O nome é maravilhoso, é um nome messiânico. Mas você não precisa se prender ao meu nome. O importante é você acreditar que a profecia vai se cumprir. Que o Senhor prometeu e a profecia vai se cumprir na sua vida. Isso é que é importante. Então, a gente observa por alguns textos que essa questão da pronúncia, de saber certinho e como é, e fazer dessa forma, isso não é importante. Tá bom? Então, irmãos e amigos, a todos que estão assistindo, eu sei que muitos depois terão acesso a esse material, né? É muito importante nós nos lembrarmos disso, que o nome do Senhor não deve ser falado em vão e que não é tão importante a maneira como nós pronunciamos, porque nós temos limitações, mas o importante é que nós direcionemos os nossos pensamentos para aquele que de fato opera na nossa vida. E isso é que é o mais importante. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e que Ele nos fortaleça na fé e que Ele nos dê sempre uma sensibilidade muito grande para entender a sua vontade. Vamos orar então. Amém. Pai Celestial, eu quero te agradecer pelo fato de tu teres falado conosco de uma forma muito importante neste momento em que nós estudamos a respeito deste maravilhoso nome, deste nome sagrado. Que tu nos imbuas, ó Deus do Espírito Santo, para não apenas nos direcionarmos a Ti sempre, Senhor, com confiança e fé, mas também para pormos em prática em nossa vida as Tuas injunções. Receba, Senhor, a nossa gratidão e ajuda-nos, ó Deus, a entendermos o que é de fato importante. Amém. Nós rogamos no maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso eterno e bendito Salvador. Amém.